A gente já está quebrado. Conta aí, João. Pitolio, o mercado financeiro teve mais um dia de turbulências. Após abrir com otimismo, o dólar e a bolsa inverteram o movimento após aquela entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre as dificuldades em cumprir a meta de zerar o déficit primário no ano que vem, 2024. E a intenção do encontro com esses jornalistas era justamente o contrário. Era tranquilizar o mercado e ao menos tentar desfazer a imagem passada por Lula, que nem mesmo o governo compra a história de déficit zero alardeada pelo ministro da Fazenda. Tranquilizar só se fosse mentindo, né? Contar para a criança que o bicho-papão não existe, né? Nessa sabatina, Haddad se irritou com os repórteres que o cobraram se ele manterá a meta de déficit zero. Isso após Lula, o próprio presidente, desacreditar da proposta que foi apresentada pelo ministro da Fazenda. O dólar comercial encerrou o último dia 30 vendido a R$ 5,04, uma alta aí de 3 centavos. A cotação iniciou o dia em baixa, chegando a R$ 4,98 por volta das 10h30 da manhã. No entanto, após a entrevista de Haddad, passou a subir até encerrar próxima das máximas do dia. Com o desempenho da última segunda-feira, a moeda norte-americana, que caía em outubro, voltou a subir no mês, com uma alta acumulada de 0,4%. Em 2023, a divisa cai para 4,42%. No mercado de ações, o índice Ibovespa teve um comportamento semelhante. Após iniciar o dia em alta, o indicador fechou aos 112 mil pontos, um recuo de 0,68%. No menor nível desde o dia 1º de junho, a Bolsa também foi influenciada por essas declarações do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Olavo, fugiu de entrevista, deu aquela querida, que nós já sabemos o que quer dizer esse querida nas entrelinhas, né? Querida, aquela filha da mãe, né? A gente sabe o que ele quis dizer com esse querido Haddad, né? Brasil tem mais uma série de informações aí que vão colaborando para a resposta da enquete de hoje no YouTube. A primeira delas é essa: déficit zero. É possível ou é impossível, Olavo? Quando a gente fala de economia, uma das primeiras reações naturais, amigo ouvinte, é assim: pô, economia é um assunto chato. Sim, essa economia é chato pra caramba. Na verdade, não. Economia tem uma regra básica. Funciona para nossa casa, microeconomia, e funciona para um país em macroeconomia. Gastou mais do que arrecada, vai travar. O governo Lula tem uma característica: é um governo gastão. Ele não tem posições ideológicas aceitáveis para conquistar, por exemplo, votos no legislativo. Então, como é que ele faz? Ele compra. E compra como? Caro, aumento de ministérios, cargo público. Isso é gasto. Isso é gasto. Agora, para controlar essa gastança, para manter sua base política, Lula colocou o poste, mais uma vez o poste, chamado Haddad. Haddad simplesmente é um fantoche, não entende pissirica de economia, não entende nada de economia. E vai lá o fantoche do Lula. Pois bem, para controlar a gastança, Lula tem que arrecadar mais. Para nós entendermos, amigo ouvinte, o caos. Lá em 31 de outubro do ano passado, alguns jornalistas elegeram 3 empresas para um balão de ensaio na Bolsa de Valores para como seria um ano depois o status dessas empresas na Bolsa de Valores. O Açaí, a Renner e a CVV. De 31 de outubro de 22 agora para 23, amigo ouvinte, as empresas perderam valor, no importe de 60%. 60%. Esse é o governo Lula, que derrete a Bolsa de Valores. Esse é o governo Lula que ferra o agro, não coibindo as ações do MST. Mas dá para ficar pior? Dá. O governo Lula é aquele que aumenta impostos, amigo ouvinte.
aumenta impostos, porque precisa arrecadar mais. Então, quais as ações do governo Lula para aumentar impostos sobre nós, mortais, que compramos na Shein, no AliExpress? Nós que vamos pagar a conta. Então, primeiro, a tributação no site de compras chineses, a queda, a imposição, perdão, do voto de qualidade no CARF, entre nós particulares e governo, a tese do governo é mais importante. A reforma tributária fiscal, nós não sabemos ainda quanto pagaremos de alíquotas. A de ontem, amigo ouvinte, quase que dobrou a tributação sobre armas de fogo, sob a desculpa, armas de fogo e munição, sob a desculpa de vamos arrecadar mais. Não, isso é imposto punitivo. É uma política econômica ideológica, que acaba com o poder de compra do brasileiro, que tributa o brasileiro mais do que ele já pode, oferece em contrapartida um serviço público de péssima qualidade. Haddad não é um economista competente. Meta fiscal, amigo ouvinte, não é assim, eu acho que não vou mais cumprir a meta fiscal. Não! Tem uma estrutura econômica construída em cima disso. Existem balanços, existem projeções para empresas. Não é essa várzea de dizer, agora eu vou cumprir, agora eu não vou cumprir mais. Quando nós colocamos que a ausência de uma política econômica decente ferra as empresas, é porque todo mundo tem que trabalhar com orçamento. Você tem que saber o quanto você vai gastar o ano que vem, o próximo mês, o próximo semestre. E uma política nesse formato não permite administração séria, não permite uma economia séria. Amigo ouvinte, não quero ser trágico, pessimista, mas se o Brasil não tiver um ministro da Economia sério, não um inútil como é o Haddad, com conhecimento, não um porcaria, técnico porcaria que é o Haddad, nós caminhamos para um efeito semelhante que aconteceu na Argentina. Olavo, guarda o gogó, a gargantinha de ouro, porque tem uma Perdão. porrada... Não é perdão, não. É porque tem Marinha, tem OCDE, tem mais problemas para a gente comentar. Porque, diferentemente do que tiveram que fazer com Paulo Guedes, criar factoides, narrativas, enfim, porque eles sabiam que a retomada da pandemia e os problemas da economia poderiam frustrar as expectativas políticas da reeleição do presidente Bolsonaro, desse mesmo jeito que aquela imprensa safadinha, né, tentou fazer da economia sua principal pauta e não conseguiu, nós temos hoje uma pauta factível, fatos. Aí o dólar subiu, tá aí a OCDE que não viu o boleto pago pelo Brasil, tá aí a Marinha, e a gente está tratando aqui de fatos. É isso que nós temos, né? E Melão, passo para você. É possível cumprir essa história de déficit zero ou Haddad se irrita depois de tergiversar, sabonetar ali na entrevista com razão, porque ele sabe que vão pegar no pé dele e o Brasil caminha para um precipício fiscal, Melão? Vitoli, com Lula presidente, com o PT no poder e com Haddad ministro, impossível. Impossível porque não está na veia de qualquer governo e administração do PT você fazer corte de gastos. E não tem como você zerar esse déficit hoje sem fazer corte de gastos. Essa que é a verdade. Eles vão ter, para ter o déficit zero no ano que vem, eles precisam ter um incremento de receita de cerca aí de 168 bilhões de reais. 168 bilhões de reais. E eles esperam ter esse incremento. Primeiro que com a economia indo assim, desculpa, a arrecadação está caindo esse ano, já é o 4º mês seguindo que está caindo. A arrecadação tivemos, nos primeiros de janeiro a agosto, comparado, uma queda de arrecadação também, em comparação com o ano passado. E não vejo que a economia indo desse jeito, você tem um incremento de arrecadação. E olha, nem se tivesse indo relativamente bem, você conseguiria um incremento nesse nível. Apenas com que poderia ser arrecadado em impostos. A não ser que aumente impostos, que é o que o governo está tentando fazer. Colocando algumas pautas no Congresso para aumentar mais impostos. Só que, primeiro,
Muita gente entende, analistas econômicos, especialistas, que as receitas que o governo espera arrecadar, caso aprove no Congresso Nacional esses projetos todos aí, para taxar mais, enfim, alguns setores específicos, estão sendo superestimadas pelo governo. Ou seja, os analistas acreditam que o governo acha, mesmo conseguindo aprovar todos esses projetos de taxação aí, ou até a questão foi muito bem citada aqui pelo doutor Olavo, do voto de qualidade do CARF que eles conseguiram, que aí, tendo decisões mais favoráveis ao governo, já que tem esse voto de desempate pró-governo, eles teriam um incremento. Muita gente acha que estão exagerando, né? Essa é a primeira questão. Segundo, né, quando você coloca uma meta, e olha, há muito tempo eu tenho comentado, tenho falado, mesmo quando disseram, nosso compromisso, o ministro Haddad lá, é o déficit zero para 2024, eu falei, gente, impossível. Nesse modelo que eles estão criando, impossível sem cortar gastos, não tem como alcançar isso, né? Pelo menos seja honesto e coloque ali uma meta de déficit mais crível, porque as pessoas precisam de previsibilidade, o mercado precisa de previsibilidade, as empresas precisam de previsibilidade. Se não vai dar para zerar o déficit, coloca ali uma meta mais crível, vai dar 1%, vai dar 0,5%. É terrível, mas pelo menos tem uma previsibilidade para você fazer um planejamento. Só que não, é pior do que a gente imagina, porque eles colocam a meta zero, dizem que vão cumprir, aí o chefe da nação, o Lula, simplesmente desacredita todo um discurso, na minha opinião sempre foi falacioso, do ministro da Fazenda de que teria o déficit zero já em 2024. E aí, a partir do momento que o governo descredibiliza isso, o que vai acontecer? Já vou cantar aqui todos os efeitos. Primeiro, todas essas medidas que o governo quer aprovar no Congresso, que são desgastantes de aumento de impostos, simplesmente deputados, senadores, quando vêm, mesmo os da base, tá? Quando vêm que o próprio presidente já não tem esse compromisso, que já disse que não vai cortar gasto nenhum, etc., o que acontece? Ele vira e fala, por que nós temos que ficar nos desgastando aqui, votando nisso, enquanto nem ele prioriza isso? Então já nem sei se aprova todas essas medidas, tá? Então já começa a ter uma reação do próprio Congresso que começa a não levar a sério essas medidas, ou seja, não vai ter incremento de arrecadação com isso. Segundo, né, dá um recado péssimo para o mercado, porque o mercado vira e fala, poxa, peraí, o ministro fala déficit zero, o Lula diz que não vai dar para cumprir isso, e eles continuam fingindo insistir. Vê uma entrevista do ministro Haddad, como bem mencionou, que era para acalmar o mercado, não acalmando coisa nenhuma, porque dá para ver claramente que o ministro não tem o que dizer. O ministro foi descredibilizado pelo seu chefe, não tem absolutamente nada para dizer. E aí o mercado fala, poxa, não sei mais que meta, qual que é a meta para o ano que vem? Não dá para ter previsibilidade, porque dizem que é zero, ele diz que não vai ser zero, você não tem noção do que vai ser. Arrecadação caindo, agora o Congresso provavelmente não vai aprovar medidas que o governo esperava para aumentar a arrecadação, ou seja, um desastre completo. Essa que é a verdade. E o resultado de não querer ter compromisso com o equilíbrio fiscal, sabe qual é? Aumento de juros no futuro, aumento da inflação, crescimento menor. Quem vai pagar a conta, como sempre, é a população. E tem mais.